Bom dia, bom dia. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja conosco mais esse dia para a nossa última aula sobre a série Deserto. Qual deserto você já passou? Qual deserto você já superou? Qual deserto você já enfrentou ou tem enfrentado ou está passando por um deserto? Eu não sei, mas acredito. Se você pegar as 10 chaves, você que está passando pelo deserto agora, as 10 chaves da primeira aula, já vai te ajudar a acelerar, a sair do processo. Já vai para a segunda aula imediatamente, que você vai sair desse deserto e vai identificar como entrar no seu propósito de vida. Então você vai sair do seu deserto entrando no seu propósito de vida. E hoje nós vamos falar sobre pessoas fracas mentalmente se destroem no deserto. Você conhece pessoas que passou por um deserto ou por uma crise financeira, por uma crise de relacionamento, uma crise na área física, na saúde, e não soube lidar com esse processo e acabou se autodestruindo? Eu conheço vários. Isso dentro da igreja, isso também pessoas do mundo fora. Conheço várias pessoas que quando teve um problema, um deserto na vida dela, ao invés de ela se fortalecer, como a Bíblia deixa bem claro, se fortaleça, porque senão você vai se autodestruir. Ela, ao invés de ficar forte aqui, ela deixou ser influenciada e caiu. Conheço vários. Por isso que quando foi feito um estudo, toda pessoa que está com começo de câncer, descobre uma doença grave, ela já é encaminhada para um psicólogo. Hoje é coach, né? Encaminha para coach, encaminha também para psicólogo, para terapeuta, para algum psiquiatra, se precisar de um remédio para a sua saúde mental, para poder cuidar da mente. Porque se a mente estiver forte, ela não vai se autodestruir. Ao contrário, ela vai permanecer forte do começo do tratamento até o final. Nem que ela chegue até chegar a óbito. Mas ela não vai acreditar de hipótese maneira que ela vai chegar a óbito. Ao contrário, todo dia ela vai bater de frente e falar assim, eu vou vencer, porque a mente dela é forte. A mente dela está preparada. Custe o que custar, a mente dela está forte. E hoje é o nosso tema. Pessoas fracas se autodestroem no deserto. Então, quem está passando por um deserto, ou quem vai passar por um deserto, porque enquanto nós estiver vivo, lembra da aula de ontem? Quem estiver vivo, a vida vai ser alto e baixo. Porque se tiver uma linha reta, é porque você estabilizou, você morreu, você chegou a óbito. É o exemplo que eu dei, coração, alto e baixo, alto e baixo. Tá? E como essa série está sendo embasada na palavra de Deus, o versículo que vamos estar lendo hoje vai ser 3 versículos para trazer a veracidade desse tema para você. Êxodo 15, versículo 24, que diz assim, que o povo começou a reclamar a Moisés dizendo, o que beberemos? Só contextualizar aqui para te ajudar. Moisés, ele pega o povo, antes de pegar o povo, ele vai conversar com o faraó. Conversa com o faraó falando assim, olha, o povo precisa sair para ir prestar culto a Deus no deserto. Não foi numa igreja. Foi na época não, foi no deserto. E aí o faraó fala assim, vocês estão com tempo para prestar culto ao seu Deus ao invés de querer trabalhar? Vocês vão ver os deuses que vocês vão adorar. Eles não foram para o deserto, mas já estavam vivendo o deserto. E eles não perceberam que estava no deserto já. Eles já estavam vivendo uma vida desgraçada. De escravidão, de servidão. Dentro de um deserto. Só que eles estavam tão acostumados com aquele deserto que não doía mais. Mas quando Moisés foi negociar com o faraó e gerou essa proposta e colocou essa proposta para o povo de Israel, dando esperança que eles iam sair da escravidão, alguns provavelmente ficou, isso eu estou conjecturando, tá? Estou imaginando conforme partindo do ponto de vista da minha mente. Mas eu fico imaginando que quando Moisés passou a informação para o povo de Israel, o povo assim, será? Eu acho que não vai dar certo não. Porque eles já estavam tão negativos, eles já estavam totalmente destruídos mentalmente, emocionalmente, que eu acho que para eles seria difícil algo novo acontecer há quanto tempo estava sofrendo. Então aí depois quando Moisés consegue tirar esse povo e conduzir dentro do deserto primeiro, porque o destino de Moisés não era ficar no deserto. O destino de Moisés era entrar na terra prometida, onde mandava leite e mel, uma terra próxima, uma terra abençoada, uma terra extraordinária. Lá era o destino de Moisés.
Só que teve algumas pausas durante o processo da vida, da rotina de cada um deles, por questão que você conhece muito bem a história e eu não vou focar de trazer a história para você. Só que aí, durante o percurso, o trajeto, eles pararam no deserto. E eles começaram agora a murmurar. Eles começaram a reclamar. Tudo ele pedia para Moisés. Tudo ele pedia para quem? Moisés e Arão, que eram líderes de mentalidade forte. Eu passei 10 chaves para você na primeira aula. Dentro dessa aula vai ter algumas chaves. Então vamos dar continuidade. Chave 11. Você que entrou nessa live ou está na live e não sabe das outras 10 chaves, você só vai descobrir na primeira aula. Eu não vou repetir as 10 chaves aqui. Então você precisa ir na primeira aula, pegar todas as 10 chaves. Se você está passando por um deserto, vai ter as chaves exatas para você te ajudar a acelerar a sair do processo. Mas se você não pegar essas chaves, aí é problema seu, tá? A chave eu disponibilizei algo extraordinário para você. Mas se você não quiser pegar essa chave, aí fica opcional para você. Só que eu te falo e te garanto, o deserto que você está passando hoje, uma daquelas chaves vai, ó, te acelerar, a sair para você entrar no seu propósito. Porque, como eu disse na aula 2, todo deserto que você sai, todo deserto que você enfrenta, você já acessa automaticamente, em seguida, um seu propósito de vida. Então a chave de hoje, né, a chave 11 é: toda pessoa fraca mentalmente no deserto só abre a boca para reclamar. Será que você conhece pessoas que só abrem a boca para reclamar? Só abre a boca para encher linguiça, digamos assim, só falar lixo. Porque ela não abre a boca para agradecer em nada. Então você conhece pessoas que estão com problema no deserto financeiro, ela começa a murmurar demais. Não, o Brasil tá assim, culpa do Lula, né? Era culpa do Bolsonaro, era culpa do Michel Temer, da Dilma, mas ela nunca se colocava a autorresponsabilidade dentro dela, assim, a culpa é minha, caramba, porque eu não fiz acontecer, eu não fiz isso, eu deixei isso, gerou essa dívida por causa de mim, não foi por causa deles. Ah, a culpa é do cartão de crédito. Não, a culpa é sua. O cartão de crédito, quem pediu pro banco? Foi você. Você que pediu crédito. O cartão de crédito não chegou até você. Então você é o culpado. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Mas não, você quer terceirizar para você julgar a pessoa por por seus próprios erros. E aí é mais fácil você terceirizar o erro seu para outra pessoa que não tem nada a ver. Aí a pessoa vai falar, a culpa do banco que aumentou os juros abusivos no crédito. Não, culpa é sua, que foi irresponsável e não teve um controle emocional, não teve inteligência emocional e principalmente inteligência também financeira, e aí acabou caindo no loop de querer comprar, gastar mais do que ganha. E aí você se lascou. É um fato. Aí você se lascou. E a chave é: pessoas fracas mentalmente no deserto, sobra a boca para reclamar. Chave 11, tá? Porque eles não sabem, ó, pois não sabem e não têm inteligência para lidar com os problemas sozinhos. E por não saber buscar auxílio, não conseguir gerar auxílio sozinho ou recurso sozinho, ele vai buscar pessoas mais fortes mentalmente. Lembra que eu mencionei? O povo começou a reclamar e chamar quem? Moisés e Arão. Começou a chamar eles. Porque eles eram os líderes principais. Não tinha problema de chamar, não. Mas eu acredito que tinha problemas que era para eles autos se resolver. Não era para terceirizar e chamar Moisés, porque Moisés ele tinha que focar em problemas maiores, em problemas mais difíceis para ajudar e auxiliar Israel. Ele e Arão, entre outros líderes que também tinha, meio em anonimato, mas tinha. Até que depois Jetro viu tudo. Jetro foi o mentor de Moisés. Jetro foi o coach de Moisés. Ali surgiu o quê? A profissão coach. O profissional coach, profissional de mentoria, de conselheiro. Ali surgiu. Jetro olhou para Moisés, viu a dificuldade de Moisés e falou assim: Moisés, para de ser besta. Você está gastando muito tempo com problemas que não é para ser resolvido por essas pessoas com mente fraca. Mas aqui dentro de Israel tem líderes preparados, fortes também, que podem solucionar problemas.
E ao invés de você ficar sobrecarregado, não tendo tempo para brincar com seus filhos, não tendo tempo para ficar com sua esposa, não tendo tempo para você poder talvez distrair a sua mente, ter um lazer, dentro desse deserto você precisa ter meios para você pensar mais rápido, para ver o que você pode fazer para nos tirar mais rápido desse deserto e nos colocar na terra prometida. Moisés, nomeia outros líderes em Israel e você só vai ficar com problemas mais difíceis. Olha só, um coach extraordinário, um master coach, com ferramentas na carta da manga, já ensinou Moisés já pegou já o insight, falou, é isso mesmo, vamos arrebentar. E aí começou a nomear líderes, e conseguiu. Entendeu? Essa é a sacada. E se você for fraco mentalmente aqui primeiro, meu amigo, você é fraco em todas as áreas da sua vida. Desculpa falar isso, mas é uma verdade. Você sempre vai continuar sendo fraco. Porque primeiro você tem que ser forte mentalmente. É isso mesmo, mentalmente. Senão, não faz sentido. Vai vir desertos, vai vir problema, vai vir dificuldade, e você vai se deformar, mano. Você vai se autodestruir. Aí depois, quando acabar o deserto, que você aparentemente chegou no seu propósito de vida, você já vai estar totalmente destruído. E aí, em vez de você curtir o seu propósito, você vai reclamar. Então eu faço uma pergunta para você. Quem é você? O que reclama ou o que instrui? O que reclama ou o que instrui? Porque o que reclama tem muitos aí. Você acha que os 73 milhões,9%, acredito eu, não tem reclamado de estar inadimplente? Que está em negativo? Que está com o nome sujo no SPCA? Você acha que eles não reclamam? Sim, mas por que ele não se instruiu? Não buscou ter um mentor antes? Não buscou ter um coach antes? Porque não via vídeos de inteligência emocional, inteligência financeira, gestão de administração do dinheiro no YouTube? Porque ele é arrogante, prepotente. E aí eu vou ter que falar igual o meu mentor fala. Ele é burro. Ah, Felipe, você não pode chamar ninguém de burro, não. Eu fui burro antigamente, por não ter buscado entendimento, inteligência, estudado mais. Porque eu não teria passado desertos na minha vida se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Então tem pessoas que estão sofrendo é porque é orgulhoso. E quem é orgulhoso, a Bíblia deixa bem claro que precede a queda. Porque se acha superior a outra pessoa. Tem assuntos que eu não sei, mas eu contrato quem sabe. Tenho até uma brincadeira, né, no Chapolin falando. O importante não é você saber fazer, o importante é você ter o contato de quem sabe fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Você saber quem sabe fazer, e ele não vai fazer para você, mas ele vai te instruir, e você vai aprender a fazer como ele faz. E aí você adquire o quê? Outra habilidade. É igual eu não sou um especialista em marketing digital, mas eu tenho um padrão, eu tenho a ideia, então eu sei conversar, não pau a pau com um gestor de tráfego, com um CEO de tráfego digital, não. Mas eu não fico perdido dentro da conversa. Se ele falar X de coisa, eu sei. Se ele falar Y, eu sei. Talvez eu não sei aplicar, não sei fazer. Mas o conceito em si, eu sei. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, Felipe, política aí tá feia a coisa, né? Profundo? Não sei. Mas o pouco, o necessário, eu sei. Então, você precisa se instruir. E se você não quer instruir ou quer otimizar tempo, tenha um coach, tenha um mentor do seu lado te ajudando no processo. Lá em Êxodo 16, 3, como eu disse, né? Pessoas fracas só vivem reclamando, murmurando e enchendo o saco daqueles que são fortes. Mas aqueles que são fortes, eles estão dispostos a ajudar aqueles que são fracos. Então olha só, os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. Antes fossem mortos pela mão de Javé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Ele já estava vivendo no deserto, porque imagine você ser escravo
e você não ser pago por isso. Justamente não. Eles tinham pequenas partículas de liberdade. Tinha sua casinha, tinha o seu pão, tinha o seu alimento, tinha o seu vestimento. Às vezes podia fazer uma festinha ali, comer uma picanha ali. Mas ter liberdade? Não tinha não. Ah, não tinha. Liberdade não tinha não. Então, esse povo começou a murmurar para Moisés. Eles preferiam morrer sendo escravo do que tentar passar pelo deserto e entrar no destino que era a terra prometida. E olha, eu vou falar a verdade para você. Se você tiver a mente fraca, de gafanhoto, você não vai chegar a lugar nenhum, nem onde você pretende ou imaginou estar. Você não vai chegar. Porque primeiro você chega na sua mente. Se você não visualizou, não enxergou dentro de si primeiro, é impossível você chegar nesse objetivo, nesse topo. Nesse topo. É impossível. Impossível. Sabe por quê? Primeiro você enxerga. Primeiro você materializa. Para depois você conquistar. O que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é algo que eu não vejo. Primeiro, ele se imagina tendo. Ele alimenta aquele desejo. Ele começa a fortalecer os seus valores, as suas crenças, partindo daquele ponto de vista que ele imaginou, crê que vai conquistar. E por ele acreditar que vai conquistar, uma hora a conta vai bater, uma hora a conta vai fechar. E ele vai conseguir realizar. Então a chave 12, tá? Toda pessoa que sai da zona de conforto, automaticamente ela entra para uma zona de desconforto. Mas se ela sair da zona de conforto, sem uma mente forte, ela não consegue desfrutar do novo. Ao contrário, prefere ficar onde está para não se desafiar e não progredir e não melhorar. Isso é forte. Você busca o novo sempre? Em alguma área da sua vida que está precisando fazer uma modificação? Está precisando passar por uma edição? Ou você sempre fica como está? Ficar como está não tem problema nenhum. Só que você vai viver a vida apenas por viver. Nunca desafiar. Sempre com aquele pouco talento. Se esse pouco talento está gerando resultado extraordinário, tranquilo. Porque aquele homem da parábola dos talentos, capítulo 24, 25 de Mateus, com um talento, se ele tivesse usado a sua inteligência, ao invés de ter enterrado, porque ele enterrou? Porque ali era um conceito na época que trocava muitos governadores, muitos satrapas, conforme a Bíblia deixa bem claro, no livro de Daniel, que quer dizer governadores, os vereadores da época, os prefeitos da época. E nessa trocada de liderança, tinha muitos bandidos que invadiam a casa para roubar o seu dinheiro, o seu patrimônio. Então, o povo já era acostumado a enterrar o dinheiro na terra. Então, ele não fez errado. Digamos que ele seguiu uma tradição. Só que essa tradição matou a sua evolução. A sua tradição matou um progresso. Então, às vezes, você está precisando mudar. Às vezes, você está precisando sair de tal lugar, de tal ambiente, para ir para outro ambiente. E isso em todo sentido. Talvez você está numa igreja, que a igreja mata o seu talento, destrói o seu dom. Então vamos supor, você sabe cantar, mas você está numa igreja que não canta. Você tem um talento extraordinário de pregar, de ministrar, de palestrar. Você é mulher. Só que você está numa igreja que a mulher é proibido de subir no púlpito e pregar. Não preciso falar o nome, mas você já identificou a qual eu estou mencionando aqui. E aí está matando seu talento. Está destruindo seu dom. E às vezes você precisa mudar para você começar a evoluir. Começar a progredir. Porque talvez não faz mais sentido você ficar onde está. Porque talvez você desenvolveu o dom de uma oratória para você ser uma palestrante na área que você deseja. E você quer ensinar as mulheres dentro da sua igreja e você não consegue. Sai, muda, vai para outra e começa a usar o seu dom lá. É assim a vida.
E a vida também é assim. E aí nós entramos para a terceira chave. 13ª que diz assim, ó. Antes de buscar o novo, se prepara para enfrentar o deserto. Caso contrário, você não irá conseguir o novo. Por quê? A mente vai estar muito fraca. E por estar fraca, você vai pegar atalhos dentro do deserto. Pegou atalhos dentro do deserto, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Porque a Bíblia deixa bem claro. Há caminhos que parecem da vida, mas te conduz à morte. Então, olha, uma mente forte, é necessário entender que nem sempre você estará bem. Isso é um fato. Nem sempre você vai estar bem. Mas quando você não estiver bem, também não é a sua mente que irá te matar no deserto. Eu não posso estar bem. Eu respeito esse processo, essa fase da minha vida. Eu sei que vai acabar. Mas eu não vou me autodestruir com a minha própria mente. Porque eu sei que é apenas uma fase. Então, se a sua mente for fraca, todo o processo de mudança, em todo o seu processo de mudança, a sua mente irá te amedrontar e te limitar. Você quer mudar? Se prepara. Mentalmente. Depois, fisicamente. Para você vencer no deserto. E não se destruir no deserto. E aí eu faço uma pergunta. A qual você vai analisar na sua vida. Como está a sua mente de 0 a 10? O nível dela. De 0 a 10. Você precisa saber. Chave 14. O problema não é querer mudar. O problema é estar em não saber lidar no trajeto novo. Tem pessoas que ela consegue mudar, mas ela não sabe lidar dentro desse novo trajeto. E por não saber lidar dentro desse novo trajeto, ela começa a se desesperar. Se desesperou, aumentou o seu nível de cortisol, aumentou o seu estresse, aumentou a sua ansiedade, pressão sobre você mesmo, por falta de uma informação, por falta de uma instrução. Era o que acontecia com o povo. O povo entrava em desespero por não ter uma informação, por não saber, recorria a Moisés e Arão, aquele que tinha, que era o mentor, os coach da época. Então, o deserto que você está hoje é por você não ter informação adequada. E por não ter tido informação adequada, você caiu no deserto. Só que aí, entenda, o deserto não apareceu para te lascar, para te deformar. Ao contrário, o deserto apareceu para te aprimorar e para te ensinar o processo da vida. Para que quando você aprender, porque você não se dedicou para buscar aprendizado, aí o deserto veio, não te destruiu. Você conseguiu extrair as chaves que eu passei na primeira aula. Você venceu o deserto e você automaticamente já caiu dentro de um seu propósito. Então aprenda isso. O problema não é querer mudar, o problema é estar em não saber lidar com o trajeto do novo. Lá em número 13, na Bíblia, você vai ver pessoas com mente fraca, mas também pessoas com mente forte. Felipe, e como eu faço para ter uma mente forte? Mudando seu ciclo de amizade. A Bíblia já dizia isso há muito tempo, né? Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz: não ande em roda de escarnecedores. Não ande. Porque senão você também vai se tornar um. Aí Napoleão Hill, ele deu uma modificada nesse conceito, mas ele extraiu da Bíblia, tá? Aí ele criou a frase dele, que explodiu. Não ande com 5 idiotas. Porque senão o sexto idiota vai ser você. Anda com 5 pessoas inteligentes, que o sexto será você. E aí isso é um fato. Se você pegar uma família que os pais, isso não estou falando julgando preconceito, nada disso, mas se você pegar uns pais mais fortes, mais fofinhos, um pouco acima do peso, e se você olhar os filhos, como que ele vai estar? Também acima do peso, porque o ambiente também influencia. E aí, principalmente se for criança, ainda não tem filtro, e o exemplo é o pai, aí vai ser influenciado mais ainda. Mas tem adultos também, que se você está num ambiente onde tem pessoas mais cheinhas, automaticamente você vai ficar mais cheinho também. Misericórdia. Você tem que chegar e mudar, pô, quebrar o ciclo, quebrar o padrão. Ah, aqui todo mundo tá gordinho, todo mundo tá acima do peso.
Eu vou ser o primeiro a mudar isso. Eu vou ser o primeiro a ter um corpo não atlético, mas um corpo saudável. E aí, você sabe o deserto que aparece para a pessoa mudar o estilo de vida dela, o hábito de vida dela? Aparece uma doença, um triglicérides, um colesterol, talvez uma pré-diabetes. Começa a aparecer outros problemas. Mas esse problema é apenas o início, que podemos considerar um deserto. Se a pessoa não mudar, primeiramente, eu preciso mudar, senão eu vou me autodestruir. Nossa, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, eu vou quebrar a cara. E isso vai me matar. Então ele começa o quê? A mudar. Ele começa agora a mudar primeiramente as chaves mentalmente para ficar mais forte, para ficar mais potente. Entendeu? Então essa foi o que aconteceu. Quando o povo descobriu que estava dentro do deserto, mas estava indo para um destino extraordinário, o povo começou a se perder por falta de informação e foi buscar quem? O coach, o mentor da época, que era Moisés. E aí Moisés, nesse contexto do número 13, deixa eu contextualizar você aqui, para ficar mais fácil, porque nós não vamos ler todo o contexto da Bíblia, por questão de tempo e também para não ficar uma live muito longa e extensa e cansativa. Mas foi assim. Moisés queria levar o povo para a terra prometida. Ele estava onde? Dentro do deserto. E aí ele chama os líderes que ele teve o conselho, foi mentoreado por Jetro, e fala assim, olha, 12 líderes de Israel vão à terra prometida, analisa toda a terra, vê o público que tem nessa terra, vê a terra se é boa, se manda realmente leite e mel, se é uma terra próspera, se a geografia dessa terra é extraordinária, se é isso. Digamos que ele foi um estrategista de marketing para ele. Falou assim, um marketing. Fez um relatório, eu quero um relatório do marketing para eu poder começar o meu negócio. Você sabe que muitas empresas passam deserto porque não faz o marketing. Não faz esse script, né? Não faz. E por não fazer, quebra a cara. Também os caras tiraram esse conceito dentro desse contexto. Então Moisés ele queria mostrar para o povo que após o deserto ele iria ter prosperidade, iria ter acesso ao seu propósito, que era a terra prometida. Então Moisés escolhe os melhores, aparentemente são os melhores, e leva para olhar. E eles foram. Eles chegaram aí para a terra prometida. Eles olharam a terra, eles viram que a terra realmente mandava leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra próspera, era uma terra exatamente a mesma que Deus prometeu para Abraão no passado. Era a mesma, tá? Era a mesma terra. Aí chega esses líderes. Chega os líderes e fala assim, olha, Moisés, realmente a terra tem tudo isso. A terra manda leite e mel, a terra é boa, a terra não é plana. A terra é extraordinária, Moisés. Mas a pergunta é, como que nós vamos entrar lá? Porque lá tem os anaquins são gigantes. Lá tem vários gigantes. E nos comparando, olha só, a mente fraca. Aí eu vou bater bonito agora. Se você não aguentar, saia da live. Se você não aguentar, saia da live. Porque eu vou bater bonito agora. Eles começaram a comparar. E os anaquins, os gigantes, são maiores do que nós. E nós, perto deles, somos mentes de gafanhotos. Eles não falam mente, ele falou assim, nós somos gafanhotos pelo tamanho, né? Eles eram muito grandes, eles eram pequenininhos. Comparando, claro. Eu tenho 1,63 de altura. Um bonequinho. O meu primo ontem, com 15 anos veio aqui, tem 1,81. Fiquei na cintura dele. Pega até no colo. Me pega no colo. Perto dele eu sou um quê? Sou um gafanhoto. Mas não era para eles pensar assim. Porque a mente deles era fraca. As mentes deles eram murmuradores. Eles eram pessoas ingratas. Eles eram pessoas medíocres. Eles eram pessoas que não estavam buscando progresso na vida deles. Eles queriam ficar acomodados no deserto porque já tinham se acostumado no deserto. Olha, quem acostuma no deserto tem que morrer no deserto mesmo. Quem se acostuma com a situação que está hoje tem que ficar com esse estilo de vida para sempre. E se você não quer ficar
se revolta para mudar, mas sem se deformar também, sem entrar em ansiedade, sem entrar numa depressão, depressão também. Que aí você vai pegar atalhos que vai te destruindo. E aí quando você chegar no seu propósito, você está totalmente lascado. Ao invés de você curtir o seu propósito, ao invés de você desfrutar, você vai desfrutar, claro, automaticamente, mas vai desfrutar destruído mentalmente. Aí vai ficar aquela mente mais lembrando, né? Nossa, minha vitória é isso, isso, nossa, eu consegui isso, isso, legal. Mas o que você vai fazer para você conquistar outra vitória depois desse nível? Ou você vai se acostumar dentro desse nível? Por isso sou um cara que eu invisto bastante em coach e tenho mentores. Não importa. Se você não tem um coach e um mentor, tranquilo. Tem um YouTube para te ensinar e te instruir. Só que você vai investir tempo. Você vai perder tempo. Tem livros aí também que se você pegar e aplicar o conceito, você vai evoluir. Legal, parabéns. Mas poucos faz isso. Poucos faz isso. E por não fazer, continua como está. Não há progresso, não há evolução, não há desenvolvimento, não há melhoria. E por não haver melhoria, fica estagnado. E ao ficar estagnado, vai viver desertos mais e mais. Vai prolongar o deserto. Então, a quinta chave, quer dizer, quinta não, 15ª. Quando a sua mente é fraca, você não inspira ninguém. Ao contrário, você corrompe o próximo. Corrompe a sua tribo, corrompe a sua comunidade, corrompe a sua igreja, corrompe a sua empresa, corrompe o seu ciclo familiar, corrompe tudo. Você, digamos, é um miserável, que em vez de incentivar, inspirar outras pessoas, você vai corromper as outras. E esse líder de Israel chegou falando tudo do bom e do melhor para a terra, e no final entrou a comparação, e aí o povo começou a ficar com medo, porque o povo não precisava saber que tinha gigantes. Porque ele estava com o maior mestre de guerra, que era Deus, que estava conduzindo o povo, que estava alimentando o povo. Tinha uma padaria lá em Israel, que saía pão quentinho, que Deus mandava do céu para eles, o maná. Deus era um especialista em fazer pão, não fazia, o pão mandava lá para o povo de Israel em formato de maná. Não era para eles ficar se comparando com os gigantes. E aqui tem muitas pessoas que vão assistir essa live, que estão se comparando, que estão querendo ser pessoas que não pode ser. E por não poder ser, vai viver uma vida medíocre, uma vida de personagem ao invés de ter a sua própria identidade. Olha, não tem problema você se inspirar numa pessoa. Tem uma pessoa que eu me inspiro bastante. Uma pessoa que eu admiro muito. Na arte da luta. Eu amo. Tem toda a coleção dele aqui em casa. O Jean-Claude Van Damme. Foi através dele que eu comecei a lutar Muay Thai. Através dele que eu tenho a perna extraordinária. O meu chute chega numa potência extraordinária. Através dele, eu consegui desenvolver voadoras em uma inspiração. Através dele que eu continuo treinando. Eu cheguei no naipe do corpo dele por questão de paradinhas. Mas me mantém ativo, corpo saudável. Toda vez que eu faço meus exames, o médico fala assim, parabéns, você está extraordinário. O corpo está excelente, nível de saúde lá para cima. Dá para você vender a sua saúde. Uma inspiração. Quando eu comecei a fazer a live, quem foi a minha inspiração? Roberto Navarro. Eu modelei tanto ele, que eu fazia live igual ele. Igualzinho. Aí eu identifiquei. Tô perdendo a minha identidade para viver um personagem. Calma lá, deixa eu reconfigurar a rota aqui. Reconfigurei a rota e comecei a mudar. Então, quando você tem uma mente forte, você vai inspirar a pessoa. Esses líderes, diz lá no contexto de Números 13, que esses líderes chegaram e o povo ficou com tanto medo que começou a gritar. Lá no 14 falou assim, olha só que interessante. Mas antes de falar o 14, deixa eu trazer outro contexto. Quando o povo começou a falar, esses líderes, que tinha mente fraca, quem tem mente fraca, eles são murmuradores, eles só encontram problema, porque a mente dele é configurada no problema e não encontrar solução. Por isso que a vida dele está como está. E aí eles começaram a falar
que tinha tudo do bom e do melhor, e começou a focar no problema, que era o gigante. Aí levanta quem? Caleb e Josué. E aí os dois começam a gritar, falam assim, ei, cala a boca, mano. Cala a boca vocês. Realmente tem gigantes, realmente tem problemas lá, mas tem prosperidade, a terra é boa, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos vender, nós vamos ser excelentes empreendedores lá no deserto. Ei, cala a boca. Você não tá vendo que tá querendo destruir a equipe de chegar na terra prometida, caramba? Porque Caleb e Josué, eles eram configurados fortes mentalmente, fisicamente. Então quando eles falaram pro povo assim, ei, nós vamos chegar lá porque Deus já prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó, prometeu para os nossos referenciais no passado. Você acha que nós não vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá, mano. Eu fico imaginando Caleb e Josué falando assim, nós vamos chegar lá. Vocês são fracos, vocês são medíocres, as suas mentes são podres, vocês estão cheios de crenças emocionais, vocês são limitados, vocês são bloqueados, vocês são medíocres internamente. Tudo vocês recorrem a Moisés e Arão. Vocês nunca produzem nada. Vocês sempre vêm buscar ajuda. Eu não, eu sou diferente, eu faço isso. E eu fico imaginando isso. Tô falando que foi assim, tá? Eu fico imaginando. Conjecturando aqui para vocês entender melhor. E aí, o povo começou a olhar quem? Josué e Caleb com uma outra frequência, com outra fisiologia, com outro comportamento, enquanto os outros estavam desanimados. Resumindo, o povo também é efeito manada. Efeito manada. É fácil de influenciar. Ao invés de tinha dois exemplos. Um com mente forte, um com mente fraca. Mesmo sendo líderes. O que aconteceu? O povo olhou a mente fraca. Por que não olhou e não se inspirou em Josué e em Caleb? Porque sabia que ia ter problema e teria que resolver esse problema. E para resolver problema, você tem que pensar de uma outra forma. Só que como o povo hoje, isso é um fato, é dado científico, o povo tem preguiça de pensar. E por não pensar, a vida está como está. Problemas surgem por falta de pensar. Desertos aparecem por falta de instruções, por falta de conselhos, e aí a vida está como está porque você não busca informação. E não buscar informação, você acaba caindo por falta de informação. Aí o povo, em vez de pegar Josué e Caleb como inspiração, pega esses líderes com mente fraca. E olha só o que eles acontecem. Isso é muito forte. E olha, eu vou falar a verdade. Dentro da igreja tem pessoas assim também. Muita gente fraca. Mentalmente. E não era para ser, porque Jesus falou assim, ó, vocês têm que ter a mente minha. Jesus era fraco? Não, no deserto ele venceu. E ao vencer no deserto, ele passou pelo propósito de vida dele. Ele começou a viver o seu chamado, começou a realizar milagres, começou a viver a vida com abundância. Mas a mente dele era forte. E aí o povo começou a falar assim, Moisés, vocês, ó, novamente, ó, o povo tão fraco. Cheio, nossa, cheio de crença. O povo bloqueado, falar igual o Paulo Massal diz, povo bloqueado. Precisava desbloquear. Precisava passar por um processo de coach comigo, de mentoria emocional. Com 3 sessões já ia ajudar esse povo na época. Porque o povo limitado mesmo. Aí o povo falou assim, você tirou Moisés, nós do Egito. Olha, já estava já anos no deserto, eles estavam lembrando de novo no tempo que eles já estavam no deserto, eles estavam vivendo escravidão. Olha só que povo medíocre. Eles estavam livres agora no deserto, podia fazer o que quisesse, não ia ser espancado, não ia ser torturado, e eles ainda queriam voltar para onde era onde era torturado, onde era explorado. Não ri não, que tem pessoas hoje, talvez do seu círculo de amizade, círculo de família que tá assim também, e você precisava mandar essa série para essas pessoas assistir. A série 1, 2 e a hoje, que é a última série. Tem pessoas que... E hoje eu falo, eu era assim no passado, alguns 10 anos atrás. Aí o povo assim, Moisés, murmurando, né? Moisés, olha, era melhor que tivesse morrido na terra do Egito, mesmo. Era melhor ter morrido lá no Egito. Aí que Moisés fez? Moisés, irritado, mas por Moisés ter controle e inteligência emocional, ele não expressou a sua ira, a sua revolta para o povo, porque ele viu que o povo já estava sendo influenciado pelos líderes. Teve muita gente que foi influenciada aí. Chega mais perto.
Chegou a picanha. Teve muita gente. E deixa eu falar mais pertinho. A picanha não chegou. E nem vai chegar. Não vai chegar. Entendeu? E aí o povo começou a reclamar em Moisés por ter uma mente forte. Foi intercedeu pelo povo. Falou para Deus, Senhor, pô, eu sei, a missão é difícil. A missão de liderar esse povo com mente fraca é complicado. É difícil mesmo. Eu falo pela experiência própria. Eu estou num lugar onde pessoas têm dificuldade de evoluir, de ordem, de crescimento. É uma luta, mas eu me propus estar lá para poder me desafiar mais, ter mais uma mente mais forte. Não que eu não tenha, porque senão eu nem estaria lá. Eu estou lá e nós estamos tendo resultado com a mentalidade do povo da igreja, com as instruções que Deus me passa e eu passo para a igreja. E o povo está mudando a visão, está mudando a mentalidade. É difícil mudar a mentalidade, mas nós estamos conseguindo um trabalhinho de formiga, né? Pouquinho por pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Quando Deus falasse, Felipe, você fez a sua missão aqui, já estou 3 anos lá. Felipe, e eu falei que eu ia ficar 3 anos, mas Deus disse que ainda não é para sair de lá. Então, fica aqui ainda, quando for chegar a hora. Mas quando você sair, Felipe, quando você voltar para cá, você vai ver o povo com a mente forte, com a mente preparada, outros líderes, isso para lá, para cá, para cá. Tem antes de continuar aqui, tem um rapaz que tá lá na igreja agora, ele tá fazendo tudo. Ele já tá no som, ele já tá pregando. Já pregou nesse mês, quem cuida da agenda dos pregadores sou eu. Eu já coloquei ele para pregar 2 vezes. Ele já passou a lição. E sempre eu falo, olha, Deus mandou um líder. Deus mandou esse líder. Eu falo o nome dele. É isso, é líder, líder, líder. Por que eu sempre estou falando que ele é líder? Para mudar a mentalidade dele e conscientizar que ele é líder. Então, sempre quando eu falo, olha, Deus mandou ele porque ele é líder, ele é líder. Não é para crescer o ego dele. Porque eu já enxerguei que ele tem potencial. Já enxerguei que ele vai ser um ótimo líder naquela igreja. Já enxerguei isso. E isso é um fato. Porque ele já está no som, já domina o som. Se eu chego para falar, eu falo assim, olha, vamos cantar tal música hoje. Coloca, projeta aqui, coloca lá. Você vai anotar? Ele fala assim, não precisa não. Já decora. Mente boa. Só que está precisando ainda ser construído o quê? Uma confiança a mais. É um pouco tímido, digamos assim. Um pouco, porque se ele fosse, ele nem pregava. E ele está na frente agora e eu sempre falo, você é líder, cara. Você é líder. Você veio para ficar na liderança. Porque eu estou conscientizando ele que ele é líder. E aí Moisés aqui, para não desanimar o povo, foi lá, falou para Deus, falou, Senhor, ajuda esse povo, melhora a mente desse povo, tira os bloqueios, tira as crenças limitantes dele, tira os traumas que eles passaram no Egito lá, faça eles entender e enxergar que nós estamos indo para um lugar bom, para uma terra prometida. Não é para nós ficar parados aqui. E aí intercedeu pelo povo, tal, resumindo. Qual que foi a atitude de Deus? Quem estava influenciando o povo? Não eram os 12 líderes? Porque eles eram covardes? Eles já estavam acostumados a ficar onde estava, na zona de conforto? Deus mandou o quê? Fogo, e consumiu esses homens lá em Números capítulo 14. Depois você confere na Bíblia para você ver que isso é um fato. E aí por isso que eu fiz essa palestra, essa aula aqui para vocês. Pessoas de mente fraca se destrói. Deus queria matar esse povo? Não. Quem se matou? Foi eles mesmos. Por murmurar, por ter uma mente fraca, por influenciar pessoas errado. E aí, ó, olha só, eu vou ter que até ler. Ó, os homens de Moisés mandaram espiar a terra. Moisés mandou espiar esses homens, né? Que são 12 homens. Ó, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Quem inflamando a terra? Influenciando a terra. Influenciando as pessoas. Ó, esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Deus mandou uma praga. Mandou uma doença para consumir tanto o seu físico e também a sua mente. Ó, mas Josué foi aquele mesmo que se levantou, tá? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então você vê 2 classes de pessoas. Uns morreram, sendo líderes, outros sobreviveram e, resumindo a história,
quem entrou na Terra Prometida? Moisés entrou em outra Terra Prometida. Ele não entrou na Terra Prometida porque Deuteronômio fala que ele morreu. Mas Deus colocou ele na outra Terra Prometida e ele hoje está no céu. Segundo Mateus capítulo 17, tá? Mas na Terra Prometida física, na terra mesmo, só Josué e Caleb. E os filhos dos outros. Toda aquele povo não entrou. Porque a mente era medíocre. Nossa, imagina. Só Josué e Caleb que entraram na Terra Prometida. Moisés faleceu no processo. Morreu. E aí Deus, depois você sabe, depois você lê lá em Mateus capítulo 17, Moisés ele não entrou nessa Terra Prometida que eu estou mencionando, mas entrou na Terra Prometida, no céu. Eu não tenho como dar estudo bíblico aqui para vocês. Se vocês quiserem entender, vocês me chamam e eu te explico porque Moisés está vivo. E no céu tem Elias, Moisés e Enoque. Mas aqui, só entrou na Terra Prometida quem tinha mente forte. E só vai entrar na Terra Prometida também quem tiver mente forte para vencer os gigantes aqui nessa terra. Na caminhada cristã, na caminhada empresarial, na caminhada pessoal, profissional, só vai alcançar terra prometidas quem tem a mente forte. E não fica buscando estabilidade não, tá? Estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Porque quando o povo chegou na Terra Prometida, Josué e Caleb, você acha que não teve problema? Claro que teve. Então não tinha estabilidade. Não era para eles ficar. Porque a nossa vida não é para nós ficar estagnado, acomodado. É sempre crescimento. É sempre buscando evoluir. Felipe, por que você investe caro em cursos? Por que você contrata mentores? Por que você tem coaches? Por que você busca sempre comprar livros? Você tem mais de 500 livros aqui na biblioteca. Por que você sempre está crescendo, evoluindo mentalmente? Para não cair em desertos. Porque quando, e não cair, digamos assim, né? Não me deformar, porque deserto sempre vai aparecer. Mas quando cair, eu estou preparado para sair mais rápido. Se é para durar uma semana, eu vou ficar 3 dias no deserto. Tem pessoas que é para ficar uma semana, prolonga para anos, né? Anos. Tem um outro contexto aqui. Quem sabe a gente faz uma outra série depois, mais para frente. Porque a próxima série que nós vamos fazer aqui, ninguém fez. Paulo Massal não fez. Roberto Navarro não fez. Endel Carvalho não fez. Ó, são meus mentores isso aqui que eu tô falando, tá bom? Jerônimo não fez. E entre outros plays não fez. Qual que foi a série? Provérbios. Relacionada à inteligência emocional. O livro de Provérbios é um manual de inteligência emocional. Claro, tem assuntos de tudo, diversificado, tem de empreendedorismo, de negócio, finanças, desenvolvimento humano, inteligência emocional. Mas se você olhar ao ponto de vista de inteligência emocional, se você ler Provérbios, é garantido, é um curso para você implementar a toda a ciência da inteligência emocional na sua vida. Felipe, eu quero aprender. Então você vai ter que acompanhar a série. Vai ter apostila, vai ter atividades. Vai ser gratuita a série, tá? Aqui no Instagram. Talvez o próximo mês ou o outro mês. A gente vai estar fazendo aqui essa série. E aí eu vou contar com cada um de vocês que for assistir, que vai assistir, para compartilhar, trazer pessoas para a live. Certo? Então entenda uma coisa. Pessoas com mente fraca reclama. Pessoas com mente fraca auto se destrói no deserto. Mas saiu do deserto. Você entra na bonança, você entra na Terra Prometida. Mas também, quando você chegar na Terra Prometida, saiba de uma coisa. Você não irá ficar confortável. Mas você vai entrar em desconforto. Porque essa Terra Prometida vai ficar confortável para você. E aí você já está no processo de evolução. E por estar no processo de evolução, você vai querer aprimorar e crescer cada vez mais. E aí vai surgir outros desafios, outros gigantes, outros desertos para você enfrentar, não se deformar, enfrentar, ir para cima e conseguir vencer. Então, chegamos no final, 3 dias aí consecutivos sobre desertos. Foi sensacional a primeira aula, como eu disse. Quem quer pegar as 10 chaves
Tá lá na primeira aula. Vai ficar disponível aqui. Depois essas aulas vão migrar para o canal do YouTube que está sendo construído. Tá? Tem um grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp precisa estar no grupo. Já foram conteúdos extraordinários dentro do conteúdo. Olha, e é conteúdo, não é conteúdo bobo, não. É conteúdo que eu investi caro, que eu estou entregando. Felipe, por que você está fazendo isso? Você está entregando? Porque para amassar vende coisa. Vende caro. E tá certo vender, tá? Eu também vou vender. Mas por que você está entregando coisas que você pagou para as pessoas? Porque o Brasil, 80% tá destruído mentalmente, emocionalmente. O Brasil não tem inteligência emocional. Os 20% que se dizem ter, na verdade não tem. Eles sabem lidar, eles não se deformam. Tá? Digamos que eles estão estabilizados, né? Eles não vão se deformar. Mas eles refletem outras emoções, eles não sabem lidar. Então automaticamente não tem. Então esteja no grupo do WhatsApp, porque mês que vem vai ser liberado 13 aulas sobre construindo a sua autoconfiança. Após essas 3 aulas, você vai ter autoconfiança fisicamente, no seu comportamento e mentalmente. Depois, vai ter 10 aulas sobre inteligência emocional. Bem simplificada, bem didática, para introduzir inteligência emocional em você. Vai ser já uma base, vai ser um dos fundamentos. E vai ter oportunidades para você. Então, entra no grupo, vou disponibilizar no Store o link. Compartilha. Eu tenho essa ideia. O mínimo é 10. Compartilha com 10 pessoas. O máximo é você que determina. Você pode compartilhar com 11, já é o seu máximo. Mas quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas você colocar no grupo, quanto mais pessoas assistirem essa série Desertos, as mentes dela vai ficar forte. E por que 3? Na Bíblia, 3 é sinal de promessa. É sinal de profecia. Ó, daqui 3 dias será reconstruído o templo. Lembra que Jesus falou isso? Eu destruo o templo, mas depois de 3 dias reconstruo. O sinal bíblico na Bíblia, número 3, é sinal de profecia. Sinal de promessas. E por que eu fiz 3 séries? Porque eu sei que quem assistir a série 1, 2 e 3 nunca mais vai se deformar no deserto. Nunca mais vai se prejudicar dentro do deserto. Ele pode estar passando pelo deserto, mas ele está se aprimorando porque a mente está forte. Então, tenha um ótimo domingo. Curta o seu domingo aí em paz, em família. Algumas casas vão comer macarronada com frango, como tradição de domingo, né? Outras vão comer feijoada, outros vão comer o que quiserem. Outros vão para restaurante. Então, outros vão curtir. Faça desse domingo um dia extraordinário. Faça desse domingo o seu melhor domingo. E lembre-se, se organiza. Gigantes vão aparecer durante a semana. Pequenos desertos podem aparecer para você amanhã ou até mesmo hoje. E como que vai estar a sua mente para enfrentar? Forte ou fraca? Se estiver fraca, o seu problema vai engolir você. Se você for forte, a sua mentalidade vai engolir o problema. Quem decide o jogo da vida é você. Pensa nisso. Abraço e até mais. Segunda-feira vai ter uma live sensacional sobre maturidade emocional no relacionamento. Na quarta, sobre feridas emocionais. Então, não perca a live de amanhã, porque tá sensacional com uma convidada especial chamada Laila. Abraço, fique com Deus, um bom domingo. Agora, fui tomar um café.